Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Muito obrigado, Severino Celestino. Maravilhoso, né? As informações, toda a sua pesquisa, né? Muito bom mesmo. Vamos dando sequência, então, esta manhã maravilhosa, nesse projeto Revivecer, reviver as obras de Chico Xavier. Muito bonito, muito importante, né? A gente fica emocionado, né? Não é mesmo? Dando sequência, então, vamos assistir agora a explanação do Carlos Bacelli. Bacelli, às vezes a gente pensa que não precisa, né, de apresentar o Bacelli, mas eu acho importante pelo menos fazer um resumo, né, da sua biografia, já que nós estamos gravando, né, vai para a grande mídia, o mundo inteiro acompanhará, né, o que o Bacelli irá dizer agora. Então, Carlos Bacelli é de Uberaba, conviveu com o Chico Xavier por mais de 25 anos, começou suas atividades na Casa Espírita Bittencourt Sampaio e está até hoje. 10 livros em parceria com Chico e, no geral, 173 livros publicados, entre eles mais de 15 biografando a vida de Chico Xavier. Hoje é considerado um dos maiores biógrafos do Chico. Ele apresenta programas semanais na Rádio Boa Nova de Guarulhos e também na TV Mundo Maior. Faz palestras e seminários em todo o Brasil e também no exterior. Vamos ouvir Carlos Bacelli. Podia abrir essas janelas para mim? Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estarmos de volta a esta casa, a esta cidade, revendo amigos, companheiros. Nesta oportunidade, estando também com o nosso querido Severino, com a sua esposa, com o Manolo e diversos outros amigos, o John, que já foi para Bauru, dando sequência à sua jornada doutrinária, o Sérgio e a Marlene, companheiros nossos do Lar Espírita Pedro e Paulo e da Casa Espírita Bittencourt Sampaio. E nós estamos aqui participando deste segundo Revivecer. Lembrando que no próximo ano nós estaremos aí na marca dos 15 anos do regresso de Chico Xavier ao mundo espiritual, após ter cumprido laboriosa tarefa, sendo de fato um completista. Nós não temos palavras para descrever Chico Xavier. Embora seja muito simples falar a respeito de Chico, ao mesmo tempo, é muito difícil. Este projeto, Revivecer Chico Xavier, é digno de toda a honra
E nós nos recordamos que há praticamente 10 anos atrás, em Uberaba, nós demos início ao encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra. No ano que vem, o 10º encontro será em São José dos Campos. E a ideia do encontro, que nasceu há 10 anos atrás, praticamente, nos foi, evidentemente, inspirada, sugerida pelo mundo espiritual, porque percebíamos que, embora Chico tivesse desencarnado há apenas 5 anos, já começava-se a falar menos. Começava-se a falar menos, não dele, da pessoa dele, porque, sinceramente, eu não considero Chico Xavier uma pessoa. Quando eu me refiro a Chico Xavier, eu tenho plena convicção de que estou me referindo a uma instituição. Eu estou me referindo a um pensamento. Eu estou me referindo a uma bandeira. Portanto, eu não estou promovendo a idolatria de um cidadão. Eu não estou falando sobre o cidadão Francisco Cândido Xavier. Assim como, quando estou falando de Allan Kardec, não estou falando de Allan Kardec. Eu estou falando de Espiritismo. Quando falo de Allan Kardec, falo de Espiritismo. Falo de cristianismo redivivo. Kardec é o símbolo. Nós sabemos que Chico Xavier não gostava de ser elogiado e fugia a todo e qualquer destaque. Mas nós não temos culpa se ele acabou por se transformar no que se transformou e no que ele passou a representar também, assim como tantos outros, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Leon Denis, Benedita Fernandes, Anália Franco, Ivone Pereira, Zilda Gama e tantos outros ceareiros. Homens e mulheres que viveram por um ideal maior, que procuraram viver pela causa. E nós aqui não estamos, repetimos, sempre é bom repetir, porque quando nós promovemos o primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra em Uberaba, nós recebemos muitas críticas. Os espíritas, nós somos muito críticos, somos muito personalistas, vaidosos, autossuficientes. Achamos que somos o que não somos. Achamos que temos um tamanho, não chegamos a ser nem do tamanho do Severino, que é um gigante. Não chegamos. De fato, nós somos muito prepotentes. Dr. Inácio Ferreira diz que nós sofremos de uma doença, de uma espécie de delírio. E nós começamos a achar que somos melhores, que somos maiores, não apenas maiores que os outros, pertencentes a outras correntes religiosas. Isto não nos basta. Precisamos ser também maiores que os próprios companheiros. Precisamos ser maiores que os próprios confrades. Que somos maiores que os adeptos de outras religiões,
para nós, para muitos de nós, é indiscutível. Somos todos missionários, mas estamos lutando também para que nos reconheçam na condição de espíritos iluminados. E, de fato, diz o doutor Inácio que nós somos espíritos iluminados porque somos vagalume. Mas, falando sobre revivecer, Chico Xavier significa para nós dar a obra mediúnica de Chico Xavier, dentro do contexto da codificação, dar a obra mediúnica de Chico Xavier o valor que ela tem, o valor que ela merece. Nós, não é segredo para ninguém, somos defensores da tese de que Chico foi a reencarnação de Allan Kardec, embora respeitando profundamente a opinião daqueles que pensam de maneira diferente. Porém, existem aqueles que pensam de maneira diferente e aqueles que pensam de maneira diferente. Existem aqueles que pensam de maneira diferente, argumentando racionalmente, educadamente, polidamente, argumentando não agressivamente, reconhecendo o valor de um e o valor de outro. Porém, existem aqueles que pensam de maneira diferente, ocultando uma intenção. E essa intenção escondida é grave. Para nós é um crime de lesa doutrina. Essa intenção é grave. É grave porque pretende diminuir o valor da obra produzida pelos espíritos através de Chico Xavier. Pretende reduzir a figura de Chico Xavier simplesmente à figura de um médium qualquer. Pretende fazer com que a obra produzida através de Chico Xavier não seja um desdobramento da codificação. Pretende fazer com que a doutrina, no século XXI, continue sendo uma doutrina do século XIX. Pretende fazer com que o Espiritismo copie as demais crenças religiosas, perdendo a sua característica dinâmica, a sua característica progressiva, em seus 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. São pessoas que não querem, por exemplo, enxergar na obra de Emmanuel uma obra que veio consolidar a doutrina espírita como sendo, de fato, o Consolador. Porquanto a obra de Emmanuel, ela mostrou, como tem mostrado, a face consoladora da doutrina. Allan Kardec não teve muito tempo. Allan Kardec trabalhou durante 15 anos, de 1854 a 1869. Ele não teve muito tempo. Já à sua época, algumas dissensões foram registradas na Sociedade Espírita de Paris.
alguns se opuseram à publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec escreveu quase que secretamente, tendo se recolhido para tanto, para escrever e apresentar a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que com a sua publicação começou a contrariar não apenas interesses da Igreja, como também a interesses de alguns adeptos da doutrina, que queriam que o Espiritismo permanecesse apenas em seu aspecto científico. Em seu aspecto científico e, no máximo, em seu aspecto filosófico. Allan Kardec não teve muito tempo. Os próprios espíritos disseram a Kardec em mais de uma oportunidade que ele precisaria voltar para dar sequência à obra, dar sequência ao trabalho iniciado, porquanto nós não podemos admitir que o Espiritismo se resuma apenas e tão somente à codificação. Allan Kardec, ele deu a primeira palavra, mas não a última. Nós não podemos admitir, nós não podemos concordar com aqueles que querem dizer ou querem continuar insistindo em dizer que Espiritismo é o que está em Kardec, porque o que está em Kardec é muito, mas é pouco. O que está em Kardec é muito, mas é pouco. Para quem aspira mais, para quem é adepto de uma fé que é raciocinada, para quem aspira mais, principalmente diante do vertiginoso avanço da ciência, vertiginoso avanço da ciência. O que está em Kardec é a base, é o alicerce inamovível. O valor da codificação é inquestionável. Honras ao codificador, sem dúvida, mas a doutrina espírita necessitava avançar, carecia avançar, como nós também não achamos que ela irá parar em Chico Xavier. Dentro de seu natural dinamismo, ao longo do tempo, dos anos por vindouros, certamente a espiritualidade superior, trabalhando em conjunto com os encarnados, porque nós, os espíritas, estamos muito mal acostumados. Nós permanecemos na expectativa de que tudo venha do mundo espiritual. E não trabalhamos, não pesquisamos, não estudamos, não pensamos. Nós não temos um filósofo espírita encarnado, um pensador espírita. Nós não temos. Tivemos alguns, poucos. Pedimos aqui permissão para citar o professor Herculano Pires, embora, sob determinados aspectos, particularmente, façamos algumas ressalvas. No entanto, particularmente, mas não podemos deixar de reconhecer o trabalho valoroso de um Deolinda Amorim, o trabalho valoroso de um Carlos Embaçaí, o trabalho valoroso, repetimos, do professor
Herculano Pires, o trabalho valoroso do Dr. Hernani Guimarães, Andrade e mais alguns poucos. Mas nós não temos na carne pensadores, filósofos da doutrina espírita. Nós permanecemos na expectativa de que tudo venha pronto. E nos esquecemos de que Kardec foi um pensador. Nos esquecemos de que Kardec foi muito mais que um compilador. Ele foi muito mais que um organizador. Os textos de Kardec, de autoria dele mesmo, são extraordinários. E isso pode ser facilmente constatável nos números da Revista Espírita. Nos números da Revista Espírita e nos comentários feitos por ele, escritos por ele, após algumas questões colocadas pelos espíritos, porque Kardec era um investigador, muitas vezes ele discordava dos espíritos, ele não concordava com a resposta dos espíritos, ele queria se aprofundar, e ele insistia em determinadas questões, no sentido de que os espíritos fossem mais claros em suas respostas, e fossem mais diretos em suas respostas, mas Kardec teve que laborar dentro de muitas limitações, inclusive dentro de certas limitações mediúnicas, porquanto a escrita não era fácil de ser obtida. Então nós percebemos que há uma intenção velada das trevas. Eu não sou adepto de estar culpando os obsessores por tudo. Principalmente depois que o doutor Inácio Ferreira escreveu por nosso intermédio Egos em Conflito. Eu creio que nós padecemos talvez muito mais de auto-obsessão do que propriamente de obsessão, porquanto a obsessão propriamente dita depende da auto-obsessão. É a auto-obsessão que abre as portas para a obsessão clássica. Mas nós permanecemos na expectativa de que tudo venha pronto. Tudo venha pronto do mundo espiritual. E adquirimos a péssima, entre aspas, mania de aceitar tudo, sem passar o que vem do mundo espiritual, muitas vezes sem passar pelo crivo da razão. Às vezes passa pelo crivo da razão, mas não passa pelo crivo da vaidade pessoal. Não passa pelo crivo do ciúme. Não passa pelo crivo do personalismo. Nós, os espíritas, de fato, estamos precisando estudar mais e criar um pouco mais de juízo. Nós estamos precisando de crescer espiritualmente. Agora, com esse desastre, com o time de futebol, lá de Chapecó, no Facebook, já inúmeros médiuns se manifestando, algo ridículo, e que expõe a doutrina ao ridículo. Isso não pode ser assim. Nós precisamos ter discernimento. Já inúmeros médiuns trazendo notícias e dizendo isso, e dizendo aquilo e mais aquilo, e com detalhes, etc, etc, aproveitando esse momento psicológico, como aconteceu quando daquele incêndio na boate. É só acontecer uma catástrofe que
os médiuns passam a considerar um prato cheio. Precisamos parar com essas coisas, porque não que esses espíritos não possam manter contato, não que esses espíritos não possam vir posteriormente, não se trata disso, não se trata disso, mas nós precisamos ter um pouco mais de discernimento e de responsabilidade. Bem, continuando após esse parênteses, que muito nos preocupa, porque a doutrina já conta com tantos inimigos, já conta com tantos adversários, e nós ainda estamos fornecendo munição. Estamos fornecendo munição àqueles que nos menoscabam, àqueles que nos ironizam, àqueles que querem ridicularizar a doutrina e que fazem questão de continuar promovendo certa confusão entre o espiritismo verdadeiro e o mediunismo que é praticado levianamente. E o mediunismo que é praticado levianamente por toda parte. Então nós vemos que há uma intenção das trevas. Certa vez, Chico Xavier nos disse que as trevas eram muito organizadas. Ele nos disse. E ele nos disse, poucos anos antes de desencarnar, ele nos advertiu: vocês tomem cuidado, porque vão tentar tirar Jesus do Espiritismo. Quem? Vão tentar. Vão tentar. Quem? Vão tentar. Quem? Claro, os próprios espíritas, os próprios adeptos da doutrina espírita, porque não nos iludamos, não. As demais religiões se preocupam muito pouco conosco. Nós talvez não sejamos hoje 5% da população. Nós talvez não somos 5% da população. Talvez nós não sejamos adeptos, não sejamos 10 milhões. Num país de 200 milhões, talvez não sejamos 10 milhões. Muitos simpatizantes, sim, muitos simpatizantes, espiritólicos, etc, etc, etc. Mas, Chico uma vez disse assim: nós somos uma minoria tão mini, que eu não acredito que um dia nós venhamos a ser os tais. Eu acredito que nós estamos, dizia Chico, eu acredito que nós estamos caminhando ao encontro das demais religiões cristãs, para um dia formarmos com elas o cristianismo total. Dizia Chico, eu acredito que nós estamos caminhando ao encontro das demais religiões cristãs, para formarmos com elas o cristianismo total. Em outras palavras, foi o que escreveu Allan Kardec, quando Kardec disse que o espiritismo tinha surgido como o mais poderoso auxiliar das religiões. E que o espiritismo tinha um adversário comum a todas as religiões, o materialismo. O adversário do espiritismo era o materialismo, e que o espiritismo havia surgido para fornecer às demais religiões cristãs recursos experimentais, para que, com esses recursos experimentais, como dizia Humberto Mariotti, que foi um filósofo espírita argentino, como dizia Humberto Mariotti, que o espiritismo, com a mediunidade, com a experimentação, com os estudos no campo da reencarnação,
com os estudos que poderiam ser feitos a respeito do perispírito e do corpo espiritual, o Espiritismo, ele poderia fornecer às religiões e à própria ciência mecanismos para combater o materialismo reducionista, para combater o materialismo no campo da própria experimentação, no campo da própria ciência. E isso foi feito com propriedade no século passado, como, por exemplo, foi feito por Ernesto Bozano, isso foi feito por Richer, isso foi feito por William Crookes, através das célebres materializações de Kate King. Isso foi feito com méritos por homens de ciência no século passado. Mas existe no próprio meio espírita, porque nós não somos privilegiados, e nós não podemos nos esquecer de que o cristianismo se transformou em catolicismo. Houve um momento que, na encruzilhada histórica da humanidade, houve uma bifurcação. Houve um momento, principalmente depois do terceiro século. Interessante, esse momento coincidiu justamente com a vitória de Constantino e o apoio que o imperador passou a dar aos cristãos, considerando o cristianismo a religião oficial do Estado. Foi naquele momento histórico que o Espiritismo, que havia rompido com o paganismo, começou a fazer concessões ao paganismo, novamente. Ou seja, depois que os cristãos pararam de ser perseguidos, de ser presos, de ser perseguidos, eles começaram a brigar entre si. Esse mesmo fenômeno é registrado entre nós, os espíritas. Os pioneiros eram perseguidos, os pioneiros da doutrina espírita. Aqui em Araçatuba, em Uberaba, Dr. Inácio Ferreira fala isto em suas obras. Lá em Pedro Leopoldo, Chico Xavier nos falava, ele nos contou: meu filho, nós fomos construir o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e nós construíamos o Centro Espírita Luiz Gonzaga em regime de mutirão. Ou seja, quando cada um saía do trabalho, acabava de trabalhar, aproveitando que o sol ainda estava brilhando, nós íamos levantar as paredes do centro. E ele dizia assim: nós levantávamos as paredes durante o dia, os inimigos vinham e derrubavam à noite. E no outro dia nós tínhamos que reconstruir. Vejamos bem, atualmente, ser espírita não dá perseguição, dá status. E por dar status, está dando vaidade, está dando luta pelo poder, porque não nos iludamos, dentro da doutrina espírita existe luta, sim, pelo poder, pela presidência de uma casa espírita, pela presidência de uma federação, pela direção de um departamento, luta entre os médiuns, briga entre os médiuns para ver aquele que mais se destaca, aquele que mais vende, aquele que é mais aplaudido durante as suas palestras, aquele que consegue reunir mais públicos. É por isso que às vezes eu considero os congressos espíritas uma fogueira de vaidades. É uma verdadeira fogueira de vaidades. Com cada
apresentador procurando sobrepujar o outro, claro, com exceções, porque felizmente existem as exceções, mas nós estamos aqui tratando de um assunto que nos diz respeito, lavando roupa suja em casa. Nós não estamos lavando roupa suja publicamente, estamos lavando roupa suja em casa. Então nós observamos, Chico Xavier, por exemplo, vocês tomem cuidado, porque vão tentar tirar Jesus do Espiritismo. Numa outra oportunidade, ele disse assim: olha, eu cumpri com a minha parte, eu estou voltando para casa, agora é com vocês. Ele falou assim claramente: eu estou voltando para casa, eu cumpri a minha parte, agora é com vocês. Mas, com vocês, eu tenho observado muita gente em cima do muro. Mas com vocês, eu tenho observado muita gente que, a pretexto de caridade, não externa a sua opinião. Com vocês, eu tenho observado muita gente que se acomoda. Com vocês, eu tenho observado muita gente que não se expõe, não quer se expor, temendo a crítica, temendo que o seu campo de influenciação seja reduzido. Ora, nós estamos trabalhando pela causa do Cristo ou estamos trabalhando em causa própria? Eu estava aqui pensando quando o nosso irmão Severino projetou a pequena cela em que vivia Francisco de Assis. Ele não precisou sair daquele buraco, ele não precisou sair daquele buraco em que ele vivia, para que hoje ele fosse uma luz sobre toda a humanidade. Ele não precisou mais que juntar algumas pétalas de rosa e dar um banho no leproso, beijando-lhe as chagas, para curar aquele leproso. Ele não precisou mais do que isto. Eu não sei corretamente, o Severino, com mais propriedade, deve saber, mas dizem alguns estudiosos da vida de Jesus Cristo, que ele nunca andou além do local em que ele nasceu, mais do que 300 quilômetros. Ele sempre ficou ali, girando em torno, percorrendo aquelas aldeias, como dizia o Chico, pregando o evangelho em fuga. Porque o Chico nos dizia, Severino, que o Chico tinha pregado o evangelho em fuga. Eu me recordo que certa vez nós estávamos lá no grupo espírita da prece, no mês de dezembro como este, e Chico promovendo aquela grande distribuição de Natal para cerca de 20.000 pessoas, no que hoje muitos espíritas estão chamando de assistencialismo. Mas se for assistencialismo, nós estamos muito bem acompanhados, porque quem começou foi Jesus Cristo, quando ele alimentou a multidão, quando ele multiplicou os pães e os peixes para a multidão faminta, foi ele que começou. Agora, esses companheiros parecem se esquecer que nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo e cerca de 400 milhões de crianças passando fome. Dentro desse 1 bilhão de pessoas passando fome, 400 milhões são crianças passando fome. Eu me lembro de Chico Xavier falando, aquela multidão lá fora, e a multidão queria invadir o centro, a multidão não tinha paciência, 20.000 pessoas forçando os portões, o muro chegava a balançar, e nós ali dentro, com receio, porque se a multidão estourasse, a repercussão, os acontecimentos, alguém poderia ser pisoteado, e depois, no outro dia, a imprensa, vocês já viram, o sensacionalismo da imprensa, e nós ali, e o Chico olhava assim para o alto,
Ele olhava e os seus olhos brilhavam, ficavam úmidos de lágrimas que não chegavam a cair. Aí ele disse assim: olha, o Cristo o tempo todo, ele pregou o evangelho em fuga. Ele estava numa das margens do lago pregando, e ele era avisado: olha, os soldados estão chegando. Ele entrava no barco e atravessava para outra margem. Ele ia pregar na outra aldeia. Os soldados chegavam para prendê-lo, ele entrava no barco e ia para uma outra aldeia. E dificilmente dormia 2 noites seguidas no mesmo lugar, para não ser preso. Ele só foi preso porque, segundo dizem, Judas denunciou onde ele estaria naquela noite. Onde ele estaria naquele dia. Judas apontou onde é que ele estaria, porque ele vivia se movimentando, como dizia o Chico, pregando o evangelho em fuga. Então, prezados irmãos, para não estarmos nos estendendo além da conta e além da medida, eu percebo no movimento espírita, sinceramente, e curiosamente, da parte do movimento que se considera mais intelectualizado, da parte do movimento que se considera mais intelectualizado. E isto eu tive provas pessoais, não preciso citar nomes, mas estive alguns anos atrás participando de um congresso, e à mesa, à hora do café, eu estava sozinho, porque o doutor Inácio Ferreira tem sido enxotado como um cachorro. E eu também, às vezes, me sinto feito um cachorro na chuva. Então, eu estava assim, sozinho, tomando café, e observei 2 intelectuais espíritas conversando, ou supostamente intelectuais, professores de universidade, um professor de física e de matemática, o outro professor de psicologia e de neurolinguística, neurociência, conversando, e eles lamentavam os caminhos que o Espiritismo havia tomado no Brasil. Aquilo me chamou a atenção. E eu? Eles estavam falando, não estavam falando em segredo. Eu procurei ouvir melhor. Eles lamentavam, indiretamente estavam criticando Chico Xavier. Indiretamente estavam criticando Emmanuel. Indiretamente criticavam Emmanuel. Como, aliás, André Luiz tem sido criticado. Como, aliás, Emmanuel tem sido criticado. Como, aliás, Chico Xavier tem sido criticado. E eles estavam criticando Emmanuel, porque, segundo eles, o Espiritismo havia seguido uma tendência no Brasil muito religiosa. E nas entrelinhas, a culpa dessa tendência era do misticismo de Chico Xavier. Do misticismo de Chico Xavier e da obra evangélica de Emmanuel, que muitos criticam, inclusive, dizendo que era um jesuíta. Onde é que já se viu o Espiritismo no Brasil, espiritualmente, ser liderado por um jesuíta? Eu não discuto muito com essas pessoas, porque para mim são pessoas sem currículo. Eu, para conversar com a pessoa a respeito de Chico Xavier, muitas vezes eu quero que a pessoa me apresente um currículo. Não o seu currículo acadêmico, a sua folha de serviços, prestadas ou prestados à doutrina. Sua folha de serviço, me mostra
o que você tem feito? Porque é muito fácil você destruir, derrubar, ou tentar derrubar, mas é muito difícil você construir. Você pegar um martelo e destruir é fácil, construir é difícil. Eu vejo muita gente de martelo na mão, mas vejo muita gente sem pá na mão, sem aquela colher na mão, a colher do pedreiro. Muita gente disposta a destruir um trabalho de um homem que durante 75 anos se dedicou à mediunidade. E que não foi um simples médium, porque foi também um apóstolo. Porquanto Chico Xavier, ele escreveu um livro, o livro mais importante escrito por ele, não é de autoria dos espíritos. O livro mais importante escrito por ele é o livro da própria vida, escrito por ele. É o livro de sua própria vida. A bem da verdade, no início de sua tarefa mediúnica, quando ele começou em Pedro Leopoldo, 8 de julho de 1927, ele foi referendado pelos espíritos, dos poetas que vieram, os poetas do Parnaso de Além-Túmulo, aquele menino que mal tinha o 4º ano primário, recebendo aqueles sonetos maravilhosos, numa velocidade impressionante, ele teve a sua tarefa referendada pelos espíritos, mas posteriormente ele passou a referendar a tarefa dos espíritos, pela sua vida exemplar. Ele passou a endossar a tarefa dos espíritos pela sua vida exemplar. De tal sorte que hoje nós não podemos questionar a obra mediúnica de Chico Xavier, porquanto a sua vida é inquestionável. Como é que nós vamos questionar a obra mediúnica da lavra de Chico Xavier sem questionar a vida do médium Chico Xavier? Ele tem uma vida inquestionável. Ele tem uma vida exemplar. Chico Xavier desencarnou na pobreza, na miséria. Ele viveu dentro de uma pobreza franciscana. Dentro de uma pobreza franciscana. Eu conheci Chico Xavier. Eu posso dizer que convivi mais proximamente com ele, sim, durante 25 anos. Mas eu sou de Uberaba, nasci em Uberaba. Quando Chico Xavier foi para Uberaba, eu tinha 7 anos de idade. Eu acompanhei Chico Xavier até a sua desencarnação, embora nos últimos tempos não me fosse mais possível ter acesso à sua casa, por problemas que agora não nos convém mencionar. Por questões que agora não nos convém mencionar. Chico Xavier vivia na mais extrema pobreza. O seu quarto era um quarto, a sua cama, a cama de Chico Xavier, só tinha espaço para ele deitar, porque em cima da cama estava cheio de livros, revistas, jornais, recortes, mensagens, não tinha mais lugar onde colocar as coisas. Ele deixou um espaçozinho, era ali que ele se acolhia, deitava, às vezes sem conseguir tirar a roupa, deitava de terno e tudo, com a calça do terno, com paletó, que ele sempre andava de paletó. E um dos motivos dele sempre andar de paletó é que ele nos dizia: meu filho, ninguém pode me tocar, conforme a pessoa que me toca no braço, eu levo um choque, não pode me tocar. Foi o motivo também dele ter usado aquela peruca. Ele chegou a ser questionado, chamado de vaidoso, por ter colocado aquela prótese capilar em determinado momento,
Mas é claro que ele tinha que agir daquelas formas, porque algumas pessoas, quase todas as pessoas que iam se despedir dele, além do aperto de mão, queriam beijar a careca dele. E às vezes, ao término da reunião, ele estava com a careca cheia de batom. Não ficava bem, vocês já imaginaram, os fotógrafos. As pessoas falam do que sabem, mas falam muito mais do que não sabem. Falam muito mais do que não sabem. Para resumir a nossa exposição, nós, os espíritas, agora é com vocês. Nós, os espíritas, não podemos nos esquecer do que nos disse Jesus: aquele que me testemunhar perante os homens, eu prestarei testemunho dele. Mas aquele que me negar, nós estamos num período, numa fase, em que nós não podemos ser omissos. Nós estamos na fase do sim, sim, não, não. A gente não pode ser morno, porque o morno é vomitado. Ou sejamos frios ou quentes, o morno é aquele que quer contemporizar, é aquele que quer ser bonzinho. E como dizia Chico Xavier, Jesus não nos pede para sermos bonzinhos, porque o bonzinho é bobo. Jesus nos pede para sermos bons, não para sermos bonzinhos, porque o bonzinho é bobo, e tem muita gente que quer passar por bonzinho. Eu não tenho arestas com ninguém. Melhor que não tivéssemos. Eu não tenho com ninguém, mas tem muita gente que tem comigo. O problema não é meu, é delas. Eu não tenho aresta com ninguém. Agora, elas têm comigo? Não é meu problema. O problema não é meu, o problema é delas. Eu durmo e ando todo dia de consciência tranquila. Todos os dias. Prezados irmãos, reviver-se Chico Xavier. Vamos valorizar mais essa obra mediúnica, que sem dúvida é o desdobramento da codificação, veio dar um impulso à codificação espírita. Nós costumamos dizer que a obra mediúnica de Chico Xavier pegou o espiritismo no século XIX, trouxe o espiritismo para o século XX, e projetou o espiritismo para o século XXI. Nós devemos a Emmanuel essa compreensão do Evangelho em espírito e verdade. Nós devemos a Emmanuel essa característica, e quando eu me refiro a Emmanuel, eu também não estou me referindo a um espírito, eu estou me referindo também a uma instituição. Porque Emmanuel era médium do Cristo. Emmanuel, ele não agiu por ele mesmo. Emmanuel era médium do Cristo. Essa obra mediúnica de Chico Xavier, assim como nós cremos que a obra de Kardec foi uma obra do Senhor, representado pelo Espírito de verdade junto a ele, que segundo Chico Xavier era João Batista, nós também acreditamos que Emmanuel representava o Senhor nas ideias que veiculava e que veiculou através de suas obras, interpretando o Evangelho em espírito e verdade, reescrevendo a história do cristianismo, porque nós não temos, a rigor não temos, nenhum livro que seja mais fiel e que detalhe mais a história do cristianismo do que Paulo e Estevão. Não é verdade, professor? Não temos. Nós temos os evangelhos, temos lá Atos dos Apóstolos, que é um livro resumido, temos as epístolas. As demais obras, elas se resumem a especulações históricas. Agora, para nós,
O livro Paulo Estevão está aí desde muitos anos e sendo submetido a investigações. Paulo Estevão ainda não se contradisse, ainda não se descobriu nenhum deslize histórico, informativo, que a obra pudesse conter. E a obra de André Luiz, então, é extraordinária, porque Allan Kardec é o descobridor do mundo espiritual, mas André Luiz veio nos mostrar, ou começar a nos mostrar, como é o mundo espiritual. Ele vem nos falar da existência de cidades no mundo espiritual. Vejamos bem o impulso extraordinário que ganhou a doutrina espírita, principalmente agora com os progressos da física quântica, falando em universos paralelos, falando em outras dimensões, universos paralelos. Interessantíssimo isso tudo, esta obra toda. E se nós estudarmos com atenção as obras de Chico Xavier, todas elas estão costuradas à codificação, como também estão costuradas ao Antigo e ao Novo Testamento. Por exemplo, professor, no livro Obreiros da Vida Eterna, nós nos deparamos com a descrição de André Luiz daquela tempestade magnética que cai das alturas, desalojando os espíritos que estavam na dimensão do abismo, aquela tempestade saneadora. Isso está lá na Bíblia. Quando caiu aquela tempestade, não se sabe de onde, sobre Sodoma e Gomorra. Está tudo costurado e explicado, que o fenômeno aconteceu, e é possível de acontecer. Quando Ló, e a mulher de Ló, se transformou numa estátua de sal, não é? Fugindo da cidade que estava pervertida, não é? E nós estamos na expectativa de que essa tempestade magnética caia aqui no Brasil, não é? Vai ser difícil arranjar um Ló para sobreviver. Vai ser difícil arranjar, como diz o Formiga, não Ló, um só. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe esse projeto, que o Ricardinho e o nosso Júnior e essa turma boa de Araçatuba, para que esse projeto não morra, para que esse projeto Revivecer se mantenha vivo. Não importa que agora, com meia dúzia, simbolicamente, mas nós vamos ter mais gente no próximo ano, no outro ano, com mais acordo, com mais união, com mais fraternidade, porque o espírito é muito desunido. Como certa vez nos disse Chico Xavier, que ele tinha ouvido de um representante de uma outra corrente religiosa, que os espíritas no Brasil haviam conseguido um prodígio, o prodígio de serem inimigos íntimos. Que nós no Brasil havíamos conseguido esse prodígio, uma nova modalidade. Você é amigo do fulano? Não, somos inimigos íntimos. A intenção das trevas é fazer com que a obra de Chico Xavier fique esquecida, sob o pretexto de destacar Kardec. Mas se o Espiritismo ficar só com a codificação, daqui mais 50 anos, os espíritas remanescentes
estarão fazendo como os nossos irmãos evangélicos, de paletó e gravata e o livro dos Espíritos debaixo do braço, e vamos lá para o centro do Júnior. Que o Senhor nos ampare hoje e sempre.